No ar, mais um episódio do podcast Observatório da Cultura, onde refletimos sobre como a cultura impacta a vida humana e o planeta, conectando arte, ciência, educação, sustentabilidade, tecnologia e muito mais. Hoje, nosso encontro é com duas mulheres que carregam no nome a coincidência e na trajetória o protagonismo, Kátia Bisinotto e Kátia Lourenço, ambas integrantes do Grupo Pontapé de Teatro, uma companhia com 3 décadas de história, marcada pela ousadia de fazer do teatro um instrumento de transformação social. Fundado em 1994 em Uberlândia, Minas Gerais, o Grupo Pontapé se consolidou como referência no teatro profissional do interior do Brasil, com um repertório potente, um centro cultural independente e projetos que atravessam gerações. O grupo também se reinventa ao integrar o teatro com outras áreas do conhecimento, como a educação, o direito, a psicologia, a gestão e o empreendedorismo. E as nossas convidadas de hoje são exemplo vivo dessa interação. Kátia Bisinotto, que é atriz, diretora e advogada, com forte atuação em projetos de formação e cidadania cultural, e Kátia Lou, ou Alou, que é atriz, diretora, facilitadora de danças circulares, com estudos em psicologia positiva, autoconhecimento e empoderamento feminino. Sejam bem-vindas ao Observatório da Cultura. Obrigada. E eu começo aqui perguntando como é que chegou ao Grupo Pontapé? Quais são as memórias fundadoras, começando pela Alou? Bom, você me remete então à memória de 1994, eu estava com 20 anos fazendo o curso de jornalismo na FIT e alguns amigos estávamos bem incomodados com o fato de não termos uma atividade cultural efervescente na cidade de Uberlândia, né? A gente queria participar de atividades culturais. E a gente já vinha brincando, vamos dizer assim, com algumas esquetes, algumas coisas de teatro, e um amigo, o Charles Chaim, chegou para um grupo específico dessas pessoas que estavam brincando aí de teatro e falou, vamos fazer alguma coisa, a gente precisa fazer alguma coisa, o quê, vamos montar uma peça. Ele tinha lido uma peça do Nelson Rodrigues, A Mulher Sem Pecado, e juntou um grupo de pessoas então para a gente montar a peça. A ideia inicial era apresentar o espetáculo para movimentar a cena cultural, né? Mas isso se tornou então no Grupo Pontapé. Isso foi agosto de 94, quando a gente fez a primeira leitura da peça A Mulher Sem Pecado para apresentar o espetáculo. Era uma experiência individual para aquela peça. Depois o grupo surgiu. Era uma experiência que, assim, precisamos fazer alguma coisa, produzir cultura na nossa cidade, vamos fazer teatro. E aí, daí a ideia de dar continuidade a isso foi que nasceu, surgiu. E você, Bisinotto, ou vamos chamar de Bisa, né? Pode ser. Ela é intimamente chamada no ambiente do teatro. Como é que foi sua chegada ao Grupo Pontapé? O Grupo Pontapé que chegou. Porque eles já tinham essas pessoas que a Kátia falou, que a Lou falou, já tinham começado a ensaiar e eles foram, e eu trabalhava na FIT nessa época, e eles foram solicitar o espaço para ensaiar, a faculdade para poder ensaiar. Falei, opa, eu posso. Então, acho que foi esse encontro, na verdade. O teatro chegou na minha vida mais cedo, porque meu tio Agostinho, fazia teatro na década de 80, e eu ajudava, participava. Parecia que eu já sabia que queria fazer teatro. Aí, quando chegou essa oportunidade de fazer, de fato, um espetáculo, aí eu aproveitei. E eram formações diferentes, né? Vocês estavam em quais áreas de estudo, de conhecimento, que se encontraram naquele ambiente ali da FIT? Bom, o Charles e eu e algumas pessoas estávamos no curso de jornalismo. Mas aí ele chamou um outro que era amigo, que era artista, que já tinha feito teatro, tocava violão. Eu chamei outra que eu conhecia e a gente já tinha feito um trabalho juntos, Mas vamos dizer que o grupo de maior número de pessoas era ali do jornalismo da FIT, mas tinha outros grupos também, outras áreas representadas também. Era uma diversidade que deu certo no teatro, né? E como é que foi para vocês fazer teatro no interior, uma cidade que não é a capital, lá em 94, certo? E
está completando agora 30 anos. É diferente, pelo que vocês acostumaram a viajar, encontrar com outros grupos, sair do interior? É diferente porque a gente resolveu permanecer no interior, né? Então a gente tinha referência de muitas pessoas, muitos artistas, bons artistas de Uberlândia, que tinham saído da cidade, né? Tinham ido fazer suas carreiras em outras cidades, nos grandes centros. São Paulo era sempre o foco. E a gente decidiu que aqui era o nosso lugar, que aqui a gente queria desenvolver, né, a cultura local, a partir de todo esse movimento, né? Então vamos constituir um grupo. A gente foi para São Paulo até, ficou lá 1 ano e pouco, 1 ano e meio, mas a gente decidiu que aqui era o nosso lugar e aqui a gente queria fazer a cena, né, movimentar culturalmente mesmo. E tem uma questão nesse sentido quando o grupo começou, a gente encontrou uma oportunidade, uma porta aberta, que foi a proposta do teatro aplicado, que naquela época a gente chamava de teatro empresa, teatro institucional, mas também com o passar do tempo a gente foi compreendendo o que era essa ação. Porque no início do Grupo Pontapé a gente saiu pedindo patrocínio nas empresas da cidade de Uberlândia. E algumas empresas falaram não, muitas empresas falaram não, mas uma dessas nos procurou porque eles precisavam fazer um evento dentro da empresa, que naquela época era o ISO 9000, sobre qualidade total, e eles queriam apresentar esquetes teatrais dentro da empresa nesse evento. Eles já tinham tentado um ator global, que tinha passado um orçamento que eles acharam muito alto, e aí eles lembraram, aquele grupo não veio aqui pedir patrocínio, vamos falar com eles. E a gente optou por fazer essa ação para conseguir o dinheiro para a montagem da Mulher Sem Pecado. Só que isso abriu uma oportunidade para nós, né? A gente estava na hora certa, no momento certo, fazendo a coisa certa. E essa oportunidade fez a gente ver que essa oportunidade levou o Grupo Pontapé para 18 estados brasileiros, né? Então, assim, de certa maneira, a gente foi entendendo no nosso caminhar, depois desse 1 ano e meio em São Paulo, que independia o lugar onde a gente estava. O nosso trabalho ia ser viajar, ia ser levar para muitos lugares. E como independia o lugar, a gente preferia estar em Uberlândia, para estar em Uberlândia desenvolvendo a nossa proposta cultural, né, na nossa cidade, mesmo que a gente estivesse apresentando fora daqui, né? E que é diferente, né? Porque muitas vezes a gente corre para ver uma peça que está nos grandes centros e vem para cá. O resto do Brasil corre para ver o Grupo Pontapé, né? Como é que é ser vista assim quando vocês viajam, Bisa? Olha, eu acho que a gente teve até hoje, né, essa porta do teatro aplicado, né, que a Kátia falou que se abriu, nos deu a oportunidade de ter casa cheia quase todos os dias, né, assim, porque a gente ia até o público, a gente já foi em muitos lugares, né, assim, em muitos recantos, vamos dizer, lugares onde outros espetáculos nem vão. Até no exterior, né? Até no exterior. Também a gente, né, teve a oportunidade de ir e estar no Peru, né, ser convidado para um festival lá do Quatro Tablas, que foi para a gente riquíssimo também. Mas, assim, para a gente independe muito... como é que eu vou falar isso? Estar nos grandes centros. É bom? Mas a gente gosta do público, então a gente vai onde o público está. Então isso aí, para a gente apresentar no Canavial ou apresentar no Teatro Municipal de alguma cidade, né, para a gente é uma honra do mesmo jeito. A gente honra esse ofício, assim. E tem uma coisa muito bacana de dizer na nossa trajetória que eu acho que é gostoso da gente destacar, que essa proposta do teatro aplicado nos levou a tantas apresentações e tantos retornos assim, nossa, eu nunca tinha visto teatro, eu não sabia que teatro era assim, a partir de agora eu vou ver teatro. Então acho que assim, essa é efetivamente uma proposta de formação de público, né? Porque claro, a gente tem um sonho enquanto artista de estar em grandes teatros e um público grande e tudo mais, mas, né, como a Bisa falou, a frase do Milton Nascimento o artista tem que ir aonde o povo está, né? E a gente conseguiu essa oportunidade de levar trabalhos do Grupo Pontapé e que talvez essa pessoa nem viu outra apresentação do grupo, mas ela quis saber o que é teatro. Então isso já é uma semente plantada que pra gente faz diferença na nossa trajetória, né? E muitas vezes na própria periferia de uma cidade como Uberlândia, né? Sim. Que as pessoas num bairro mais distante não vai ao teatro. Agora, vocês estão fazendo desde os anos 90 algo que a gente está vendo borbulhando agora, que é o Brasil descobrindo o interior, né? É o agro, é a oferta de água, transportando empresas pelo interior, pelo território, e vocês estão levando Uberlândia, o nome de Uberlândia para fora. Existe uma vaidade, uma alegria ali de ver que
Uberlândia está sendo citada, vocês sentem que a cidade valoriza isso também? Quando o nosso Grupo Pontapé representa Uberlândia lá em São Paulo, no Rio, no evento pelo Brasil afora? Acho que mais do que uma vaidade, né? Porque tem muito mais assim, a proposta para nós que nos interessa mais é o reconhecimento do que a vaidade nesse sentido. Que é, por exemplo, a gente quando a gente recebe grupos de fora aqui, de Uberlândia, do país inteiro, que a gente também faz, né, atividades não só para o público em geral, mas para o público, pro público nicho, né, que são os artistas também. Muita gente que chega de fora fala, nossa, tem muitos grupos de grandes cidades que não têm a estrutura que vocês têm aqui. Né? Tem muitos grupos de, sei lá, de capital, até renomados, que não têm a estrutura que vocês têm aqui. Isso é uma novidade para as pessoas que são da área artística, que conhecem o Grupo Pontapé, né? Por outro lado, também é interessante. Eu já tive assim, situações de estar andando na rua e, eu vi seu espetáculo, nossa, que legal. Né, assim, a gente sente um carinho das pessoas de Uberlândia com o Grupo Pontapé. Toda vez que eu falo, é porque eu sou do Grupo Pontapé, esse grupo é famoso, pessoas daqui de Uberlândia, né? Por quê? Porque a gente tem interesse mesmo em desenvolver a atividade da nossa cidade, né? E Uberlândia é um polo, não só cultural, né, artístico, tem muitos artistas maravilhosos na cidade, mas é um polo de desenvolvimento econômico também. Então, assim, quando a gente vai para outra cidade e fala nós somos de Uberlândia, Uberlândia já é reconhecida, vamos dizer assim, pelo seu posicionamento nacional mesmo, né? E vocês trabalham o teatro além daquilo que é só o palco, não é? Que expandem esse território como teatro conectando pessoas, também no direito, na atuação que a Kátia tem, formada em direito, né, Kátia? E ativa nisso, as danças circulares, formação, isso é um espaço que o mercado deixa, um espaço que a arte deixou e que vocês estão ocupando, e vocês veem outras pessoas ocupando isso pelo Brasil? Começar com a Kátia, eu acho que isso reflete uma inquietude nossa, das pessoas, né? Vamos dizer, das artistas, mas das pessoas que habitam esse ser aqui. Porque a gente poderia, né, focar no teatro. Ok, é um foco nosso, na nossa vida. Só que a gente vê tantas oportunidades e tantas conexões que isso instiga a gente em outros lugares, né? Por exemplo, por que eu fui fazer direito? Porque eu tinha que ficar lidando com essa legislação cultural que está sempre mudando e eu precisava entender, né? E eu precisava... O direito veio depois do teatro, né? Veio depois do teatro. Veio para eu entender, para eu ter mais segurança nos nossos processos internos, né, jurídicos, para poder também auxiliar outras pessoas, outros grupos. Então, assim, eu acho que essa inquietude, ela está no mesmo lugar do artístico, no sentido assim, a gente precisa fazer diferença com o nosso conhecimento, com o nosso potencial. E isso o teatro trouxe pra gente, né? Ele abre, ele amplia, ele cria conexões que às vezes, né, em outras esferas profissionais as pessoas não veem tantas conexões quanto a gente vê. Mas nesse sentido, assim, tudo que a gente faz, pelo menos, né, tudo que eu tenho feito é voltado para a cultura, para a área cultural, né? Seja com o Grupo Pontapé, com outros artistas em outras cidades, então assim, o direito ele veio para potencializar, né? Então a primeira coisa que eu fiz quando eu fui pegar minha carteirinha da OAB foi falar assim, vamos abrir uma comissão de cultura. Não existia uma comissão de cultura, que hoje, na verdade, a gente mudou para comissão de direitos culturais, né? E muita gente estudando essa área, né? Direito cultural hoje, com as leis de incentivo, prestação de conta, precisa de muito conhecimento nisso e que viabiliza a arte no palco, né? Isso também porque os direitos culturais, eles são constitucionais. Então, pouca gente sabe que ela tem direito a usufruir dos bens culturais, que ela tem direito, né, a poder ir ao teatro, que ela tem direito a assistir, que ela tem direito. Isso é muito amplo, né? Os direitos culturais são muito amplos. Quando a gente fala, até é difícil de focar. Mas esses outros processos que você falou, que são processos de gestão, vamos dizer assim, né, que tem a ver com legislação, prestação de contas, inscrição de projeto, enfim, tudo isso faz parte também. Mas quando a gente fala de direitos culturais, é isso. É a gente ter a consciência de que nós, enquanto cidadãos e cidadãs, a gente tem direito de acesso aos bens culturais.
culturais. Para você, Lô, como que é... E obrigações. E para você, Lô, como que é isso o palco, mas também a formação pessoal, o autoconhecimento? Como é que casa essas duas questões que sai do teatro e vai para uma área que é ligada à psicologia, que quando a gente, na sociedade, tenta pôr em caixotinhos, né? Aqui parece que não tem caixotinho, né? Não tem caixotinhos porque a arte é transversal e porque nós, seres humanos, somos multipotenciais. Então, você junta pessoas que são multipotenciais. O que eu estou querendo dizer isso? A área de interesse da Kátia, a minha área de interesse é muito vasta. A gente se interessa por muitas coisas, pelo teatro e por muitas outras coisas. Então, assim, e a arte, ela nos dá essa possibilidade de unir todos os campos de atuação humana que a gente reconhece e os que vão vir ainda, né, a serem desenvolvidos dentro da sua proposta de desenvolvimento e expressão, porque a arte é a expressão humana. A arte é o lugar onde nós, seres humanos, nos expressamos com todas as nossas potencialidades. O Grupo Pontapé entendeu que o desenvolvimento humano por meio do teatro, promover o desenvolvimento humano por meio do teatro é a nossa missão. E quando a gente fala teatro, a gente não está falando especificamente da cena no palco. A gente está falando de tudo que compõe para que isso aconteça. Então a gente está falando de um desenvolvimento econômico, né, da economia da cultura, a gente está falando do desenvolvimento de pessoas, porque o teatro ele possibilita o encontro horizontal, né? A gente consegue, através de uma roda, que também as danças circulares que a gente usa no teatro também nos favorecem, ela nos dá um encontro que ele é horizontal, onde todas as pessoas estão no mesmo nível de encontro. E quando a gente está no mesmo nível de encontro, a gente precisa, como a Kátia falou, né, no direito que tem os nossos deveres e obrigações, a gente precisa estar conectado com as regras desse encontro. E as regras desse encontro, elas nos desenvolvem. Elas nos desenvolvem como pessoa, elas desenvolvem a nossa empatia, elas desenvolvem a nossa criatividade, elas desenvolvem o nosso processo coletivo, ela desenvolve a gente economicamente, porque dentro do teatro uma proposta de que todo mundo ganhe, ela é a única proposta que existe. Não dá para um ganhar e outro perder. Nos jogos teatrais, eles trazem muito mais esse lugar de conexão e de desenvolvimento coletivo do que um ganha e os outros perdem. A gente mesmo quando... Não é uma competição. Não é uma competição, exatamente, né? Então, assim, olha que campo vasto de autoconhecimento e desenvolvimento que o teatro traz. Autoconhecimento, no caso, pessoal, e desenvolvimento artístico, econômico, social, coletivo. É muita coisa. Como vocês colocam assim, hoje, 2025, estamos gravando esse episódio em 2025. 2025. ESG, compliance, transversalidade, é normal, a gente conversa isso em qualquer corporação, Sim. Governos discutem isso, né? Então faz muito sentido, a gente está ouvindo vocês, a gente está entendendo muito bem. Quando vocês começaram com essa proposta, o grupo tem 30 anos, era uma coisa que a gente não conversava, né? A transversalidade do teatro, falar do direito cultural, desenvolvimento humano, levar essas questões da mente para o palco, e tirar do palco e levar para treinamentos. Como é que vocês foram recebidos quando vocês começaram com isso? Não, é muito interessante você estar falando isso, porque a gente faz parte desse processo junto com as corporações, com as empresas, com as instituições, em geral. Vocês sempre estiveram dentro, né? Exatamente. E isso foi um fator que fez a gente também olhar para o grupo enquanto processo empresarial também. E isso nos trouxe também a sustentabilidade do grupo e a possibilidade de continuar fazendo teatro, ter uma sede, Então, assim, eu entendo que estar desde o início conectado com esse ambiente corporativo e ligado às políticas públicas, por exemplo, que a gente ajudou a construir ao longo desse tempo, principalmente as políticas para a cultura, faz para nós muito sentido. É muito simples entender o ESG para nós, né? Assim, é muito simples, simples eu quero dizer assim, né? Porque o compliance, ESG, governança, tudo isso está dentro. A gente consegue visualizar com os processos artísticos, por exemplo,
uma governança. O que é? Cuidar do funcionário, cuidar do espaço, cuidar com os seus stakeholders, a lei, tudo. Então, assim, a gente cresceu junto com isso. Que remete muito ao passado também, do início do teatro, da filosofia, que tudo andava junto e depois foi tudo para os seus caixotes. Exatamente. Vocês explodiram esses caixotes. Aí eu pergunto, vocês que estão à frente dessas preocupações, com o IA agora, o que vem por aí e que o teatro tem espaço? O teatro tem espaço no encontro e isso nunca vai perder. Pode existir a maior alta tecnologia existente, né? Que o teatro tem esse espaço do olho no olho. E nós, seres humanos, a gente nunca vai prescindir disso. Isso sempre será necessário, né, no nosso encontro. O teatro é um laboratório de experimentação. Quando a gente fala de autoconhecimento, e aí a gente vai fazer uma oficina de teatro, eu me conheço na situação daquele personagem. Eu me conheço com raiva, eu me conheço com amor, eu me conheço com desejo, eu me conheço na comédia, eu me conheço na tragédia. Quer dizer, eu amplio o olhar sobre mim mesmo. E o que é interessante nesse sentido, quando eu amplio o meu olhar sobre mim mesmo, eu amplio o olhar sobre o ambiente onde eu estou, sobre onde eu me encontro. Isso gera uma empatia tão necessária nesses momentos, inclusive de desenvolvimento tecnológico, né? Que é eu reconhecer que o que está se passando com o outro é algo que eu compreendo sobre isso, né? Eu entendo sobre isso. O teatro, ele traz oportunidades, eu vejo. No nosso caso, como a Kátia falou, a gente vem se desenvolvendo numa oportunidade de autoconhecimento pessoal, de autoconhecimento enquanto grupo cultural que atua economicamente num mercado. E isso traz uma coisa importante que eu acho da gente falar em relação ao Grupo Pontapé também, que a gente reconhece que o Grupo Pontapé ele tem no seu DNA uma proposta pioneira. A gente acaba abrindo alguns caminhos. Num primeiro momento, a gente já foi rechaçado, criticado, né, preconceitos, e isso é do ser humano. Né? Quando acontece alguma coisa nova e eu não consigo entender aquilo, eu posso gerar um preconceito, uma crítica. Né? Mas muitas coisas que a gente foi criticado são coisas hoje que ela está presente em todo o universo teatral. Quer dizer, não existe mais aquela imagem de que o artista é aquele artista que eu estou aqui e os meus produtores resolvem. Não. Isso é descuido com aquilo que a gente está fazendo, né? A gente, enquanto artista, a gente precisa entender exatamente como o ser humano tem sentido 2025 hoje, né? Como cada um de nós sente emocionalmente isso e como estar presente num mercado que desenvolve todas as pessoas que fazem parte do processo é importante, né? Só complementando, assim, acho que o teatro com essa perspectiva, né, e tudo acontecendo, assim, essa questão da discussão da geração de ocupação, renda, emprego, as pessoas vão perder o emprego, assim, né? Tem muita coisa no ar, mas o que eu acho que o teatro faz, né, e que a gente vai precisar muito daqui para frente, é desenvolver o raciocínio. As pessoas, quando a coisa vem muito pronta, a gente para de raciocinar. Né? A gente atua com memórias, né? Então você tem a memória executiva, né? São várias memórias. E o teatro, ele atua no nosso cérebro mesmo. A experiência teatral, ela faz com que a gente consiga ver perspectivas, ver saídas, ver soluções para algumas coisas que talvez, se eu não fizesse teatro, eu não veria. Né? Então eu fico pensando que além do encontro, né, porque as pessoas estão ficando solitárias mesmo, isoladas, né? Assim, acho que a tecnologia tem um pouco disso, ao mesmo tempo que a gente não vai mais viver sem tecnologia, ao contrário, mas o teatro e as últimas oficinas que a gente fez aqui teve muita procura, né, Kátia? Ele proporciona esse encontro, esse olho no olho, né? Que às vezes com a tecnologia isso é afastado um pouco. Isso é uma questão. E a outra é essa, do raciocínio, do desenvolvimento, né? Se o seu filho faz teatro, ou faz uma arte, ou faz né, ele desenvolve um campo que talvez, se ele ficar ali só na máquina, ele não vai se desenvolver.
né? Não tô dizendo, vai desenvolver outras coisas, mas o que o teatro traz é muito poderoso. Eu acho que isso daqui para frente, assim como outras terapias, enfim, acho que tem muita coisa que vai ser muito necessário daqui para frente, né? E o teatro é uma delas. E uma coisa também importante de dizer é que o teatro ele consegue trazer para a gente um senso de pertencimento. E isso é necessário para o ser humano, para o nosso desenvolvimento. Então, quando eu estou num grupo, eu me sinto parte daquele grupo, e até mesmo quando eu assisto um espetáculo e que fala de um assunto que me toca, que tem a ver comigo, eu me sinto parte de algo maior do que, né, a minha existência no planeta, né? Eu estou conectada com outras existências também, né? E isso é fundamental nesse momento hoje para nós. No momento em que as pessoas estão estressadas ao extremo, onde que as doenças mentais têm só aumentado por conta da pressão, do trabalho, né? O teatro tem essa possibilidade de nos aliviar, de aliviar o estresse, tanto para quem está praticando. A Kátia falou da palavra terapia, né? Ele é terapêutico pela sua existência, né? O terapêutico no sentido de que ele nos possibilita trabalhar questões pessoais estando em grupo, sem precisar falar o que acontece numa terapia individual, por exemplo. Com isso, eu vou até mudar a construção da pergunta que eu faria. Eu ia perguntar que, além de artistas, vocês também são gestoras. Acho que a construção correta agora é: vocês são artistas e gestoras igualmente, né? De forma completa. Como é que é isso, esse trabalho de estar preocupada também gerindo uma empresa, você colocar o teatro como uma empresa, mas também com toda essa carga que é da sensibilidade, do emocional, do mental, do criativo, que é o que as empresas hoje demandam muito e que não aparece, né? É a pessoa que é ou muito técnica ou tem a criatividade, e a gente tem que conciliar isso. Como que foi para vocês construir o Grupo Pontapé, trabalhando essas duas características que hoje são que o mercado necessita, né? Eu fico pensando que se tudo der errado, a gente se dá bem no mercado. Porque o teatro nos deu isso. Porque o teatro nos deu essa amplitude de visão e de conseguir gerir uma empresa e um grupo e fazer teatro, que é o mais, né, a gente faz tudo isso para estar em cena também, né? Porque a gente quer continuar em cena também. Hoje vocês acham que o mercado mais reconhece isso que vocês criaram ao longo dos 30 anos, ou ele ainda necessita muito e não sabe que precisa? Deixar com a Lu. Eu acho o seguinte, primeiro, eu vou conectar primeiro com a pergunta anterior, que eu acho que é assim, é preciso, lembrei da música do Caetano Veloso, é preciso estar atento e forte, né? É preciso uma autogestão. E a gente, no Grupo Pontapé, a gente busca uma autogestão enquanto empresa, e é interessante porque houve muito tempo um preconceito de dizer que um grupo de teatro é uma empresa. A gente está inserido no mercado. A gente é uma empresa com algumas características bem diferentes de outras empresas, né? Mas exige, então, uma autogestão do grupo, né, de que caminhos vamos tomar, de qual é o próximo conexão, público, assunto, tema, e uma autogestão das pessoas também. Porque dentro do nosso processo, né, a gente trabalha com vários treinamentos de desenvolvimento de pessoas que a gente precisa também aplicar isso nesse sentido. Mas eu atualmente acho que isso tem sido para todas as profissões. A gente precisa se desenvolver, cuidar da gente para fazer o que a gente faz, né? Isso é uma coisa. Agora, como o mercado, né, olha isso, como reconhece, por exemplo, quando a gente encontra, né, eu tenho certeza que os nossos patrocinadores, as empresas que contratam o grupo, acham muito interessante o trabalho do Grupo Pontapé. Por quê? Porque a gente está em dia com as nossas questões burocráticas, porque a gente tem facilidades como a Kátia, né, na área do direito, né? A gente tem as informações, a gente tem os caminhos, a gente facilita para quem se relaciona com a gente processos aí burocráticos, facilita no sentido de ter as informações sobre isso. E ao mesmo tempo, quando a gente executa a parte artística do nosso trabalho, a gente toca no ser humano.
Então, assim, eu acho que o mercado, a gente tem tido muito retorno positivo do trabalho do grupo, né? E não só na área do mercado, mas aí eu vou falar da área do mercado cultural. Os grupos também, os parceiros que conhecem o nosso trabalho e que se inspiram e que querem aprender e que reconhecem o trabalho do grupo, né? E que buscam também, sempre estão perguntando pra gente como é que vocês fazem isso, como é que vocês resolvem isso aí, e estamos com essa situação, né? Tem muita troca dentro do nosso ambiente cultural. Você falou das questões de cada tempo. Qual questão vocês acham que vai ser nosso grande próximo desafio que o teatro pode colaborar com a gente, com a sociedade, com os negócios, com o viver melhor? Eu penso que é sendo teatro mesmo, assim. Sendo teatro, assim. O teatro chegando nas pessoas, né? O processo do teatro tem a contribuir com todas essas questões que a gente tangenciou aqui. Todas. Né? Então, a gente só consegue ter essa dimensão. Como é que é? Não existe futuro, existe um cenário possível, né? A gente não sabe o que vai acontecer amanhã, né? O que existe é uma ideia de futuro. E nessa ideia de futuro, que são os caminhos que a gente está percebendo, eu acho que o teatro ele é necessário. Ele deixa de ser daqui para frente vou lá no teatro. Não, ele é necessário. Né? Se a pessoa entender que o processo do teatro pode ajudar no processo da vida, no processo da empresa, do trabalho, em todos os aspectos, ela vai entender como necessário. Muito mais que entretenimento. Sim. Eu também estou super de acordo com o que a Kátia falou. Eu acho que assim, o próximo passo do teatro mesmo é a afirmação da sua necessidade mesmo de presença na nossa sociedade, né? E como um lugar de autoconhecimento, como um lugar de troca, como um lugar de aprendizado, como um lugar de quebra de preconceitos, como um lugar de pertencimento, como um lugar de desenvolvimento econômico, social. Enfim, eu acho que é essa afirmação mesmo. E quando eu falo teatro, eu estou falando não só do momento cena, né, do palco, mas de todo o âmbito que o teatro favorece para quem se aproxima dele, né? Ouvindo vocês, eu quero ter um grupo de teatro e muita gente que está nos assistindo quer ter um grupo de teatro. Então a gente precisa de políticas públicas para grupos de teatro, por favor. Qual que é o conselho de vocês para quem nos ouviu aqui agora e pensou nisso, pensou como eu aqui? Eu gostei disso, eu gostaria de trabalhar o teatro para o desenvolvimento, ter um grupo de teatro. O que eu precisaria fazer? O que eu preciso pensar no futuro? Eu penso, diante do que você está falando, uma coisa que pra gente nos acompanhou nesses 30 anos, e a gente faz 31 anos agora no novembro próximo, né? Primeira coisa que a gente precisa ter é determinação. Querer o que você quer mesmo e criar oportunidades para que essas coisas aconteçam, né? E para isso eu acho que é para tudo na vida a gente precisa ter, né, determinação. E eu gosto muito de uma frase que eu aprendi, que é assim: a gente vê melhor quando a gente está no ombro dos gigantes. Então, se você tem interesse em criar um grupo de teatro, participar de um grupo de teatro, informe-se sobre isso, né? Quem está fazendo teatro hoje, como é fazer teatro, quais são os processos de teatro que existem para fazer. O teatro é necessário. Um grupo, 2, 10, 20 grupos a mais de teatro serão necessários, né? Então, eu acho que vale a pena você investir nesse aprendizado. Agora, é uma entrega de corpo e alma. Saiba disso. E você? Coragem. É preciso. A gente ouviu muito isso e acho que essa palavra, ela tem força, tem poder e ela dá conta dessa determinação. Kátias Low e Bisinoto, muito obrigado pela presença aqui no Observatório da Cultura. Eu que agradeço, é um prazer, né? Eu desejo vida longa para o Observatório, que é tão importante também nesse lugar da gente pensar e repensar o que a gente tem feito na cultura no nosso país. Eu também agradeço. E esse episódio fica por aqui. A gente volta em breve com mais um Observatório da Cultura, conectando arte, inovação, cultura, meio ambiente. Fique ligado.